os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare. Bom dia! Já vai mandando aí, pessoal, pro pessoal assistir a live. Hoje vai ser top. E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Bom dia, pessoal. Vamos começar o vídeo, a live. Hoje eu tenho coisas top para falar para vocês. Olha que música. Começar amanhã logo cedo, a rotina. Deixa eu já mandar aqui, já envia também pro pessoal. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Bom dia, pessoal. Vamos começar a live, então. Vou deixar rolando o som aqui pro pessoal que vai entrando. E eu tenho coisas muito interessantes para falar aqui para vocês hoje. Nessa última semana, meu coração se encheu de alegria, de energia para poder fazer as coisas pro reino, direcionado pro reino. E eu falei assim, eu preciso movimentar aqui o pessoal, movimentar a live, movimentar as coisas. Então eu resolvi fazer essa live para vocês e contar tudo como que foi a minha semana, como que foi a viagem, como que tá sendo esse processo para nós, tá bom? Eu vou começar lendo a Bíblia e depois a gente medita na palavra, tá bom? Eu vou ler João 3:4, versículo 31, tá? Aquele que vem de cima é superior a todos aqueles. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos.
ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Gente, esse versículo eu acordei com a palavra de João hoje. E deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Eu já acordei com a palavra de João hoje. Só um minutinho que eu vou enviar aqui para as pessoas. Deixa eu enviar para 10 pessoas. Eu acordei hoje com esse versículo de João, né? Que fala sobre nas coisas que a gente deve acreditar. E hoje em dia, muitas pessoas estão perdidas, né? E eu vivenciei vários aspectos dessa semana, vários eventos. E a todo momento Deus me confirmou em como as pessoas, elas não estão tendo direção, né? E a palavra fala, aquele que vem de cima é superior a todos. Porque a gente se sente tão perdido, tão sem direção nas coisas que são de Deus. Porque a gente confia muito nas coisas terrenas, no que os homens falam. E os homens aqui, eles são... Deus colocou aqui todos na mesma medida. Deus deu a vida na mesma medida para todos. Então, por que a gente busca direção em homens, né? Em homens, presidente, pastor, padre, os nossos pais até, ou algum amigo que é muito influente na nossa vida, porque a gente ainda não acredita plenamente no Senhor. E ontem eu fiquei inquieta até para dormir, porque Deus tem me revelado várias coisas. E eu falo assim, deixa eu quietinha aqui. Eu sou uma filha obediente, né? Eu sou uma filha obediente. Por isso que várias vezes eu indago Deus, eu falo assim, isso é pra mim mesmo? Eu quero ficar quietinha aqui no meu canto, eu não quero causar conflito. Mas Deus, Ele quer que a gente vá pro confronto, né? Ele quer que a gente age, que a gente se movimenta. E falando em movimento também, a palavra de ontem para minha vida foi movimento. Todos os dias, e eu tenho uma palavra pro ano também, né? Uma palavra para todos os dias. E a palavra de ontem foi movimento. Então, vocês viram aí nos meus stories que eu já movimentei muita coisa aí nos meus stories. Eu comecei a fazer muita coisa. Movimentei a nossa equipe também. E o pessoal aqui da obra também. Então, assim, tem uma palavra pro seu dia. Que palavra que eu preciso hoje? De oração, de movimento, de ação, de foco, de amor, de contato, Tem uma palavra pro seu dia e fala assim, tudo que eu for aplicar, eu vou aplicar essa palavra. Que eu tenho certeza que vai dar um start aí no seu dia, no seu movimento. E a palavra de ontem foi movimento. E Deus, Ele quer que a gente se movimente, que a gente faça as coisas para Ele, em honra dEle. E eu tenho visto, assim, muitas pessoas nessa questão de, igual eu recebi essa palavra, movimento. E às vezes as pessoas, elas estão perdidas por questão de não acreditar, né? De não ter essa fé, essa intimidade com Deus. E pra mim é muito fácil, até o Patrick fala assim, Thaís, pra você é muito fácil ter essa conexão, mas tem pessoas que não têm. E como que você busca isso? Só vou dar um exemplo do que tem acontecido essa semana,
que eu falei que eu iria vir falar aqui. Então eu vou falar, se você não assistiu essa live, assista que você não vai se arrepender. Essa semana eu experienciei um jovem, né? Um jovem que teve overdose. Então a gente foi socorrer ele e teve overdose. Então no íntimo, na essência dele, é uma pessoa muito boa. Só que o que falta é o amor próprio. E o amor próprio vem da onde? De Deus. Quando a gente entende que a gente é filha, filho amado, que Deus nos fez perfeito, a gente não coloca a nossa vida em risco. A gente não coloca pessoas em primeiro lugar, entendeu? E na mesma semana, eu vi um adolescente vir me falar que ele não acredita na Bíblia. A Bíblia, ela não é para crer. A Bíblia, ela é feita para a gente ler e retirar a essência de Deus que está sendo contada naqueles testemunhos, nos livros. E são versões feitas por homens. Então lembra, tudo que são dos homens é terreno. O que é de Deus é espiritual. Então por isso que gera muito conflito na nossa cabeça, porque é muito difícil a gente acreditar em coisas espirituais, porque não são homens que vão contar para nós. Não é homens que vai explicar como que a nossa alma vem para o nosso corpo. Não são homens que vai explicar o que acontece depois da morte, entendeu? E isso vai gerando um conflito na nossa mente, um conflito no nosso espírito. E como que a gente tem que fazer? A gente tem que se conectar com Deus, fazer todos os dias a nossa oração, deixar o nosso coração ativo para aprender, ativo para receber amor, para prosperar aqui na terra, porque é isso que Deus quer de nós. Então, assim, deixa o teu coração aberto, deixa seu coração aberto para as coisas de Deus, porque é isso que Deus quer. E o mundo, ele nos confunde muito. Bom dia, Liberto. O mundo, ele nos confunde muito com a sua visão distorcida do que Deus quer, né? Essa semana eu tive muitas experiências com Deus. E isso por quê? Porque eu busco uma intimidade com Ele, deixando de lado um pouco a religiosidade que existe em mim, o meu ego, que também fala um pouco mais alto. E falo todos os dias, deixa o meu coração ensinável, me ensina a ser a sua essência, a sua versão aqui na Terra. Então, assim, esses acontecimentos que aconteceram na minha vida é Deus me mostrando o caminho que eu tenho que seguir, a direção. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, né? Bom dia, pessoal que tá entrando aí. Então, assim, essa semana eu tive muito direcionamento de Deus, muito direcionamento mesmo. Para quem não sabe, eu fui na palestra do Pablo, deu muito certo da gente viajar. A gente foi viajar para o aniversário do Gustavo e deu certo da gente ir na palestra. E eu tava passando por um problema, né, no relacionamento. E eu acho que todo mundo acontece, tem uns que acha que é muito mais grave, tem uns que é muito mais simples, mas todo mundo passa por desafios. E eu fui com a palavra casamento para a palestra. Na minha cabeça, a minha palavra era casamento, porque eu tava com esse problema e eu queria um direcionamento. E daí a gente chegou na palestra, a gente foi um dos primeiros a sentar lá na frente. E aí eu fui e sentei, junto com o Patrick. O Patrick foi comigo. E eu guardei, vou contar o testemunho aqui da palestra para vocês verem como que funciona quando a gente tem intimidade com Deus. E daí eu fui, sentei na palestra. Aí eu senti no meu coração de guardar um lugar, sabe? Para uma pessoa. E eu coloquei a chave. Aí o Patrick falou assim, você tá guardando um lugar para alguém? Eu falei assim, não, vou deixar a chave aqui. Aí
eu falei na minha cabeça, eu falei assim, quem sentar aqui vai me dar o direcionamento que eu preciso. Tenho certeza, direção, caminho. E aí eu sentei e esperei. Aí veio um rapaz para sentar do meu lado, né? E ainda nem tinha trocado de lugar para Patrick, veio sentar do meu lado. E ele falou oi, né? Se apresentou e veio contar o testemunho dele, começou a contar o testemunho dele, né? Do que havia acontecido e tal. E daí ele falou assim, no dia 19/3, eu sofri um acidente e daí por isso que o meu carro é adesivado de São José. E ele sentiu no coração dele que ele tinha que virar o carro, daí ele contou o testemunho dele certinho, depois a gente vai fazer uma live. E 19/3 foi o dia que eu e o Patrick decidiu morar junto. 19/3 é o dia de São José, então é um dia assim muito importante na nossa vida. E 19/3 é o aniversário da minha mãe também. Então eu achei assim, na hora eu já fiquei impactada, sabe? Eu falei assim, esse daqui que vai me trazer a chave para as coisas. E ele me contou vários testemunhos, muito legal a história dele, a jornada dele. E assim, me abriu muito a minha mente, sabe? Porque eu falei assim, gente, como que Deus ele é perfeito. Ele é perfeito, assim, quando a gente acredita, confia, deposita a nossa esperança, né? A nossa fé nele, ele vai trazendo direcionamento. Por isso que ontem também eu comentei com vocês sobre conexões, né? Quando a gente precisa de algum direcionamento, certeza que tá na chave, a chave tá na mão de alguém. Então, assim, é só você estar aberto, ter um coração ensinável para você ter essa direção. E na palavra fala aqui, ó, que aquele que vem do céu é superior a todos. Então, quando a gente tem dúvidas, por exemplo, no nosso coração, mas igual esse adolescente fez pra gente, Deus existe mesmo? Será que a gente não tá aqui só pra viver e morrer, né? Tem esses questionamentos, e hoje em dia tem muito nos jovens esse questionamento. E cabe aos pais tá explicando, tá direcionando eles do que eles têm que saber, como que eles têm que lidar. E aí eu falei pra ele, falei assim, não, a gente é um pedaço de Deus aqui na Terra. E pra gente é difícil acreditar porque a gente tem uma verdade muito distorcida das coisas. Então, no que o seu coração acredita? Aí ele falou que a gente veio aqui pra viver e pra morrer. Falei assim, mas então o propósito é esse. Se eu ficasse aqui, tava tudo certo. Aí a gente conversou bastante, tal. Eu expliquei pra ele, falei um pouco da Bíblia. Falei que a Bíblia são testemunhos de pessoas. Então, lembra, tudo que vem de pessoas são coisas terrenas, né? São matérias. E isso daqui é matéria. Então, além de ler isso, eu preciso crer também, né? Então, isso é uma coisa espiritual. Por isso que gera um pouco de confusão na nossa mente. Porque a gente precisa crer, a gente precisa ler, interpretar e crer, né? Então, pra gente isso gera muito conflito na nossa mente. Imagina na mente de um adolescente que tá vivendo tantas coisas ao mesmo tempo, tá tendo a crise de identidade, tá tendo dificuldade às vezes de ser interpretado. Você acha que realmente ele vai ler a Bíblia e já vai interpretar e já vai crer e já vai ter esse vínculo espiritual que a gente precisa ter? E aí, a gente falando sobre isso, a gente viu sobre, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Ela é contada na Bíblia por 4 discípulos, né? Que é João, Lucas, Mateus e Pedro. Cada um tem um direcionamento. Bom dia, pessoal. Cada um tem um direcionamento sobre a ressurreição de Cristo. Para você ver como na própria Bíblia há interpretações diferentes,
do mesmo contexto. Na ressurreição de Cristo, cada um conta a sua versão do que foi visto. João, Lucas, Mateus e Pedro. Se vocês quiserem lá depois ler, vocês veem que cada um teve a sua interpretação daquele mesmo dia. Teve um que teve uma versão mais espiritual, teve um que teve uma versão mais detalhada, teve um que não deu nomes. Então, assim, por quê? Porque é escrita por homens. E lembra? Tudo que é escrito por homens são coisas terrenas. As coisas de Deus é espiritual. Então, isso não pode gerar um conflito na nossa cabeça. E por isso que muitas pessoas estão perdidas hoje. Porque não sabem distinguir as coisas terrenas, preferem acreditar nas coisas que homens falam, né? Coisas que homens fazem, do que acreditar nas coisas de Deus. E a gente precisa entender que a gente é um pedaço de Deus aqui na Terra. Nós somos a obra mais perfeita e a mais agradável aos olhos de Deus. Então, assim, e que somos iguais. Deus deu a porção igual dele, a essência igual dele para todos, né? Então, não existe mais ou menos. Deus não deu mais pro padre, não deu mais pro pastor e menos para você. Não, é a mesma essência em todos. Só que o que precisa ser ativada. Essa essência precisa ser ativada. E como que a gente ativa isso? Se conectando com Deus, se conectando com a sua essência, estudando a palavra. Porque para mim, ó, eu vou ler o versículo que eu li aqui no começo, tá? Pro pessoal que tá entrando. Aquele que vem de cima é superior a todos. A todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Então, como que a gente vai explicar uma coisa espiritual, sendo que a gente é terreno? Não tem como. Então, você só vai conseguir se conectar indo direto, falar com Deus, pedir direcionamento, pedir um testemunho. Tenho certeza que várias pessoas aqui têm testemunhos da sua vida, que teve testemunhos de fé. Aquele que vem do céu, ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Então, o que ele fala? Que ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas que ninguém conhece o testemunho dele. Ninguém conhece a verdade sobre o que aconteceu, além dele. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Então, o que você precisa para saber que Deus é verdadeiro? Do seu testemunho. E aí, às vezes, você não acredita nem no seu próprio testemunho de vida, de milagres que aconteceu na tua casa, de coisas que você recebeu de Deus e que você não acreditava. Então, qual que é a resposta para o Deus verdadeiro? É o seu testemunho. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medida. O que fala aqui? Que é você deixar o Espírito falar além da carne. Então, assim, quando você fala as coisas espirituais, você ativa isso em você. Então, você precisa fazer o quê? Pedir uma linguagem espiritual, pedir uma linguagem direta com Deus, entendeu? Só que daí o que acontece? A gente cria um bloqueio, porque a gente fala assim, mas será que existe? Será que ele vai me escutar? Será que vai acontecer? E aí, quando não acontece, você realmente confirma esse bloqueio. Em vez de entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que às vezes pode não acontecer naquele momento que você precisa. Às vezes você precisa aprender algo. Então você precisa falar assim, qual que é o meu maior aprendizado por não ter recebido isso, né? O pai ama o filho e confiou-lhe todas as coisas. Qual a dificuldade da gente acreditar nisso? Nesse amor verdadeiro que Deus fala na Bíblia, né? Que João fala, né? Que esse texto é de João. O pai ama o filho e confiou-lhe todas as coisas. Então, ele confiou todas as coisas daqui da terra para nós. É pra gente ter o controle sobre todas as coisas. Mas o que acontece? A gente deixa pessoas ter controle da nossa vida. A gente deixa coisas ter controle da nossa vida. E aí é onde a gente se perde.
Aí é onde a gente não consegue mais acreditar que Deus existe, que a Bíblia não é verdade, entendeu? E aí essas coisas vão nos confundindo. E o que acontece com essa confusão? A gente fica perdido. É onde acontece os suicídios, é onde acontece pessoas se convertendo para o mal, entendeu? Então, é não acreditar nesse amor verdadeiro que Deus já disse. Se você olhar para o seu íntimo, você vai falar assim, o que realmente queima no meu coração? É o que essa pessoa tá falando? Com certeza não vai ser, entendeu? Se você se conectar diretamente você e Deus, você vai falar assim, qual que é a verdade verdadeira? Você vai saber no seu coração. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ela pesa a ira de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ela pesa a ira de Deus. Por que esse versículo fala sobre vida, né? Porque a nossa vida tem pessoas que já estão mortas e vivem, entendeu? Porque só conhece a verdadeira vida quem tem Jesus e aceitou Jesus como o único e salvador da sua vida. E hoje a gente vê assim a questão de tempo, muito. Deixa eu assinar pro pessoal que entrou. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, me manda aqui, tá? Embaixo que eu vou respondendo. Questão de tempo, questão de dinheiro, né? Então as pessoas estão muito envolvidas e não que não seja importante, é importante. Só que a gente precisa entender qual que é o sentido, o que Jesus quer de você agora, o que Deus quer de você nesse momento, para esse dia de hoje. Às vezes a gente está tão focado em uma coisa só, que daí a gente não consegue ver a situação macro, né? A macro situação. Então, às vezes você precisa se distanciar um pouco, né? Voltar um pouco para você, para entender essas coisas. Gente, o versículo era esse. Eu li João 3, 34, versículo 31, tá? Para quem quiser ler, leia lá, tem entendimento, peça direção, orientação da palavra. E eu vou fazer mais essas manhãs aqui com vocês. Eu coloquei enquete lá pro pessoal votar e o pessoal votou quase em todas, falando para mim voltar com as lives de manhã, falando para mim fazer uma live com a equipe de vendas, falando sobre um pouquinho de vendas, os desafios de venda e sobre a rotina também de casa. E eu ontem eu fui dormir, até coloquei nos stories, e eu falei assim, como a gente é covarde, né? Como a gente é covarde e não faz o que precisa ser feito. Porque eu mesma vendo tantas coisas acontecerem nos meus olhos e a gente se cala, a gente fica quieto, a gente não faz o que precisa ser feito. Porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra sua para ela ter um dia melhor, para ela mudar, para ela ter um insight, para ela ter... E você não faz, sabe? Muitas pessoas boas se escondem por timidez, por vergonha, necessidade de aprovação, para poder fazer as coisas. E ontem eu falei assim, chega, vou dar um basta nessa situação, vou começar aqui as lives, vou começar os movimentos que eu preciso fazer para mim poder ativar pessoas aqui, ativar para Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que você esteja ativo. E nesses tempos de dificuldade, né, que a gente está tendo, mais ainda. Então, se você olhar para o seu íntimo e falar assim, eu sou uma pessoa boa, eu tenho algo para oferecer, você precisa oferecer para o mundo, porque coisas ruins tá sobrando mesmo. E aí a gente vê tantas pessoas boas falando, não, eu não vou pôr minha cara na internet porque eu sou tímida. Não, eu não vou pôr minha cara na internet porque eu não tenho tempo.
Não, eu não vou pôr enquanto um monte de gente fica colocando conteúdo aqui que não vai agregar em nada numa vida de uma pessoa que tá passando por transtorno, depressão, sabe? Então, assim, eu me envergonhei diante de Deus. Eu falei assim, não, eu não vou fazer mais isso. Eu vou colocar a minha cara aqui e vou falar da tua palavra, eu vou falar do teu testemunho na minha vida, que não são poucos, que são bastante. Tô estudando, né? Tô sempre buscando conhecimento. Então, eu vou vir aqui mais vezes, tá bom? Eu vou fazer uma oração com vocês rapidinho. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu colocar uma música. Já acabou, né? Aumenta. Vou fazer a oração. Então, respira. Inspira. Traga energias positivas para esse novo dia. Traga coisas boas. O que ficou ontem já passou. Viva somente o hoje, o agora. Esteja conectado para receber o dia. Preste atenção na respiração, no ar, no barulho que está à sua volta. Com certeza aí deve ter barulho de passarinho, o nascer do sol. Então se conecta com tudo isso. Respira. Inspira. Inspira. Energia positiva e solta todo o cansaço, toda a preocupação. Inspira, traga paz, amor, tranquilidade, sucesso, tudo que você almeja. E inspira tudo que você não quer para sua vida hoje. Senhor, nos colocamos mais uma vez aqui em Tua presença. Senhor, te agradecemos por esse novo dia. Obrigada, Pai, por ser tão amoroso, tão bondoso. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa casa. Ative em nós, Senhor, o Teu Espírito. Ative em nós, Senhor, a nossa identidade. Ative em nós, Senhor, tudo que o Senhor planejou para nós aqui na Terra. Que o Senhor seja fonte de energia para o nosso dia. Que o Senhor seja fonte de amor, Senhor. E que tudo que ocorra nesse dia, Senhor, seja para a honra e para a glória do Senhor. Que a gente encontre as pessoas certas, o direcionamento certo, a palavra certa para este novo dia, Senhor. Esteja conosco, Senhor, porque o Senhor é um Pai bom. Que a gente possa se sentir amado hoje por Ti, Senhor. Que a gente possa se sentir acolhido. Que todas as barreiras terrenas sejam retiradas. Que toda idolatria seja retirada. Que toda vontade de aprovação seja retirada. Que não sejamos mais covardes, Senhor, mas que a gente faça prevalecer a Tua vontade em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por ser tão bom, tão bom. Obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade, o Teu desejo para este dia. Amém? Gente, vou voltar depois mais vezes e eu espero que vocês aí compartilhem com o pessoal para movimentar. Não esquece, a vida é movimento. Então, quando você vê alguma coisa boa, compartilha, curte, comenta, que você vai estar colocando sua energia nisso para prosperar. E quando eu falo prosperar, é numa forma positiva. Porque às vezes a gente vê um vídeo na internet que a gente acha legalzinho, a gente prosperou para aquele vídeo crescer.
Então, quando a gente vê as coisas boas, a gente também precisa prosperar. E é nas coisas pequenas que a gente prospera, tá bom? Um abençoado dia para você. Fica com Deus, fique em paz.